Vamos lá, vamos continuar. Será que a gente consegue agora fazer novo contato com a Kênia? A psicóloga Kênia Gondo já está aqui no Skype. Vamos falar com ela, então. Kênia, vamos ver se a gente consegue fazer a entrevista agora. Vitimização e depressão. Tem gente que confunde as duas coisas, né? Sim, perfeito, Cláudia. Na verdade, a vitimização é um conceito que a gente utiliza para falar de um modo muito mal interpretativo. É como se a pessoa visse qualquer adversidade da vida como uma certa distorção cognitiva. Ela entende, Cláudia, que a culpa é sempre do outro. Já a depressão, ela é uma doença mental séria. Então, a gente percebe que a distorção cognitiva é diferente. É um modo de achar que a culpa é sua, né? É um modelo mental muito patológico, distorcido, a gente chama de ruminação, onde a pessoa percebe que tem aí uma presença de um desconforto muito grande, anedonia, perda do prazer, e tem outras esferas, né, que a gente avalia para o diagnóstico. Por exemplo, a base bioquímica do cérebro, Cláudia. Então, é bem diferente do conceito de vitimização, que é uma forma de interpretar a diversidade como um problema do outro, onde eu tiro a minha responsabilidade e coloco numa situação muito desconfortável também, porque traz muito sofrimento, né? Quando a gente para de ter o controle, de ser protagonista da nossa vida, a gente assume um lugar de estagnação. Então, também, eu digo que possa ser muito próximos, então, quando a gente observa até mesmo o curso. Porque na vitimização, Cláudia, o modelo não é pontual, tá? O modelo pode convergir, né? O modelo mental pode convergir para entrar numa depressão. Entendi. Agora, eu achei interessante que você falou como se a pessoa que vivesse a vitimização, ela não conseguisse de forma tranquila falar assim, tá bom, tá, eu não sou vítima, tô entendendo. Não, ela vai agindo, é como se fosse uma patologia, é isso? Exatamente. Na verdade, é um distúrbio, porque todos nós passamos por alguma situação de vida difícil em algum momento. Algumas perdas no trabalho, algum luto. E como a gente se percebe frente a essas adversidades, é que faz com que nós tenhamos uma plasticidade neuronal, que nós sejamos mais saudáveis, ou em alguns casos, a gente acredita que é formado um modelo de distúrbio mental. Por quê? Porque essa pessoa ela não é mais refém daquilo num modelo hipotético, assim, de uma situação ou outra, pontual. Ela está presente na personalidade, vai aderindo um tracejo de vítima. E a vítima é aquela que sofre. Ela fica realmente estagnada de recursos. E para quem convive, Cláudia, é muito desconfortável também. Imagine aquela amiga que passa a mão no telefone e vai falando só de problemas. E o outro fica refém, é desconfortável. Ninguém quer passar um momento doloroso do lado sempre, né? Na verdade, não algo pontual, mas de um negativismo que carrega o dia. Então, as pessoas vão saindo dessa responsabilidade, vão entendendo que essa pessoa está extrapolando um pouco e ela vai se sentindo sozinha. Então, ela tem problemas na coletividade, né, no meio social. Ela vai tendo problemas emocionais, porque ela vai entrando naquele sentimento de defectividade. Eu sou defeituoso, ninguém gosta de mim. E ela vai entrando em alguns modelos que são muito estruturados, muito crônicos. Então, a gente até percebe, Cláudia, uma depressão chegando ali, sendo latente por uma distorção cognitiva. Meu modo de ver, a minha lente de verificar a vida, ela é uma lente muito negativa. Eu não consigo resolver as minhas questões. Existe uma paternalidade, né? Ela quer ser ajudada o tempo todo, acolhida. E essa presença do afeto do outro, ela assume, Cláudia, um lugar muito importante que é de ganho secundário. Então, se a pessoa não ficar atenta, que ela está o tempo todo sendo gratificada, recompensada pelo outro, ela vai entrando também nessa esfera, nesse modelo de funcionar, de dependência emocional, às vezes financeira, e ela paralisa.
Então a gente percebe uma pessoa que parou, né? Ela perdeu a sua capacidade produtiva, a sua autoestima, a sua autoconfiança diante a uma situação ou outra que ela não conseguiu elaborar, entende? Interessante demais. Isso traz pra gente uma reflexão, né? Quantas vezes a gente é inflexível com alguém? Eu mesma já me peguei nesse modelo de falar assim, pô, não é possível que essa pessoa não aprende. Tudo que acontece de ruim, a culpa é do outro. Perdeu o emprego porque o chefe não era legal, brigou com a fulana porque ela que não prestava, perdeu dinheiro ali porque a pessoa não soube administrar. Quer dizer, a pessoa só perde e nunca se coloca na responsabilidade. Eu muitas vezes fui inflexível, fui meio impaciente até de falar assim, presta atenção, e você? Por que você não fez diferente? E na verdade, pelo que você está me falando, a pessoa ela tem um distúrbio e ela não consegue enxergar como eu consigo enxergar. Aquilo que é claro para mim, quem tem a vitimização como distúrbio tem dificuldade de ver, é isso? Então, exatamente, Cláudia, a gente percebe que tem a vitimização, vitimismo, né, que é o sentimento de eu sou uma pessoa muito complicada, que o outro não me dá aquele cuidado. Ela começa a entrar nesse mecanismo, mas ele pode ser tanto consciente quanto inconsciente. Então, como que a gente percebe isso? A gente percebe que na vitimização mais crônica, a pessoa já não consegue elaborar. Então, uma amiga, quando fala, olha, você extrapolou um pouquinho, eu acredito que essa pessoa está passando por uma dor, faz sentido a gente ter essa empatia, porque alguns momentos são dolorosos mesmo na vida. E a gente é humano, nós somos falhas, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de vítima, sim. Porque a gente quer aquele calor humano, a gente percebe isso nas crianças, elas vão aprendendo a manipular para ter essa recompensa, muitas vezes afetiva, mas quando a gente pensa na vitimização crônica, a gente percebe até uma estrutura, um modelo de funcionar mais austerizado. É uma pessoa que vai cobrar, ela vai exigir aquela atenção. Por quê? Porque já está mais crônico. Muitas vezes ela não percebe mesmo que ela está funcionando dessa forma mal adaptativa, que é uma não resolutiva de problemas. O estresse, a vitimização é um modo que ela encontrou, né, para lidar com a situação e é um modo de dependência. Ela fez um caminho que não foi um caminho de saúde emocional. Ela não teve ali a inteligência emocional, a capacidade de se auto-entender, né, o autoconhecimento. A gente fala muito desse processo de autoestima, da informação que você também traz aí no seu programa. É muito importante que a pessoa compreenda o que acontece, quais são os sinais da mente dela, para que ela não seja uma pessoa funcional, uma pessoa que fica refém. Ela assume um sequestro emocional com ela mesma. Eu gosto de usar esse termo, Cláudia, por quê? Porque as pessoas se colocam reféns elas mesmas na vitimização. Diferente da depressão, que a gente percebe que é uma doença grave que, com a base da terapia medicamentosa ou a terapia cognitivo-comportamental, que também tem aí os seus caminhos para fazer as elaborações específicas, né? Porque às vezes foi um luto, às vezes foi mesmo uma base genética que deflagrou a depressão. Já no vitimismo, pode ser causado, Cláudia, por várias situações de vida. Essa pessoa vai enfrentando, às vezes, relacionamentos tóxicos, uma mãe narcísica, que está sempre colocando o outro na situação de invalidação, nunca preenche esse lugar de o outro com respeito. E essa pessoa pode ter passado mesmo por várias situações em que ela se coloca como vítima, aquela que sofre. Mas, mesmo ela passando por essas experiências dolorosas, existe a possibilidade dela se refazer, de olhar para aquela situação, elaborar e perceber, né? Bom, como que eu estou me comportando? Como que está a minha fala? O curso da fala mostra muito o modelo mental da vítima, né? É sempre, eu não sou o problema é o outro. Se eu estou sem trabalho, o problema é do governo, que não está dando essa possibilidade. Se eu estou sem um relacionamento afetivo
que eu goste, alguém que seja, que faça bem, uma saúde, né? Um relacionamento saudável, é porque não existem pessoas assim para me relacionar. As pessoas são muito ruins. Então, ela vai assumindo sempre uma justificativa em relação ao problema que vem do externo. E ela assumiu ali com ela a improdutividade, a falta de protagonismo na vida. Então, ela se coloca refém dos próprios erros cognitivos. E é fácil tratar essas características? É fácil virar esse jogo? Então, fácil não é, Cláudia. Por quê? Porque normalmente quem tem essa doença, né, vamos pensar assim, quando a gente fala do mais crônico, ela vai precisar de informação. A gente pensa que a tecnologia está aí acessível, como nesse momento, para a gente levar informações, mostrar os sinais, não é? Que a pessoa precisa dessa ajuda, mas ela não se reconhece facilmente. Então, de repente, o olhar do outro. Quem sabe seria legal também, né? Se tivesse um amigo ou alguém da família que tivesse, de repente, despertado, identificado alguém assim, estivesse nos ouvindo, a gente poderia até sinalizar que a postura adequada é ser sincero e falar, mostrar que essa pessoa ela está passando a maior parte do tempo se justificando e colocando a desculpa, a responsabilidade da vida dela no outro. E aí, com terapia, ela consegue melhorar, ela consegue, por exemplo, se tem essa doença de forma crônica, ela consegue sair dessa situação. Exato, Cláudia. A terapia é um outro recurso muito importante. Por quê? Se ela assumir na psicoeducação, como a gente está falando aqui, olha, eu vou me flagrar mais. Quando eu estiver dando muitas desculpas, eu vou começar a notar por que eu estou me colocando sempre como vítima. Então, eu começo a notar isso, começo a me perceber. Mas, quando é algo muito crônico, ela já está caminhando, sim, para uma depressão. Porque ela já se invalidou tantas vezes que aquilo assumiu um curso automático, um modelo mental de funcional operante. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, Cláudia, ela é muito eficaz nesse sentido, porque ela vai fazer a releitura das crenças que a pessoa tem, por que ela se colocou naquela situação de vítima, o que aconteceu no passado, como que eu vou desconstruir essas crenças e aprender um novo repertório de vida. Perfeito. Muito obrigada, doutora Kênia Gondo. Foi muito bom falar sobre esse assunto, aprender um pouco mais sobre tudo isso, até para a gente poder ter relações mais saudáveis também, poder ser aquele amigo verdadeiro e aquele amigo que apoia, né? Aquele amigo também que entende que o outro, às vezes, não dá conta como a gente gostaria que desse e cada um tem suas características. Vou passar aqui seus contatos, viu? Obrigada, Cláudia. Foi um grande prazer. Esse sotaque mineiro é de que cidade? Minas Gerais, Peçanha. Estão ouvindo você. Muitos gostam muito do seu programa. Muito obrigada. Um beijo, então, para toda a turma aí, para toda a turma de Minas Gerais. Olha, o site da doutora Kênia Gondo é vivapleno.com.br, no Instagram, @vivapleno. Entra lá e agradece, troca mais ideias e pergunte mais. Eu gostei muito do que a gente ouviu hoje. Muito boa a reflexão, né? Assim é bom, a gente só vai aprendendo. Agora você vê, muitas vezes você está nessa situação, você está se colocando no papel de vítima faz tempo. Presta atenção no que ela falou. Às vezes você sai tanto do protagonismo da sua vida que você entra numa depressão e a coisa fica muito mais complicada. Então, se você está percebendo que, puxa, estou sempre culpando o outro, nada é porque eu que fiz, nada é responsabilidade minha, dá para você virar esse jogo? Vira, busque ajuda, tá bom? Para viver cada vez melhor.